boa noite. Essa é a edição especial do jornal Uninove Urgente. Eu me chamo Amanda Retameiro e nós vamos falar sobre autotutela, heterocomposição e autocomposição, com os especialistas em Direito Civil Vitor Nascimento, Jaqueline Feitosa e Kelly Miguel, que vão nos explicar como funcionam esses institutos e como eles são utilizados, com a edição de Raul Lopes. A autotutela é decorrente do princípio da legalidade. Uma das formas de soluções de conflito são a falta de juiz distinta das partes ou a imposição de decisão por uma das partes às outras. A autotutela é uma conduta típica como um crime. Quando praticado por um particular, constitui-se um exercício arbitrário das suas próprias ações, no Código 345 Código Penal. Quando praticado por um próprio Estado ou abuso de poder, se encontra-se no Código 350 do Código Penal. Alguns casos excepcionais são o direito à greve, à guerra, ou atos de legítima defesa ou estado de necessidade. A autotutela na administração pública é o poder de corrigir seus próprios atos, revogando irregulares e importunos. O administrador está sujeito à lei, escravo da lei. A administração pública pode anular seus próprios atos, como está na súmula 473 do STF. Ela diz que o administrador pode anular os atos desde que contenha um vício de ilegalidade. A Lei 9.784 de 1999 trata-se de um processo administrativo no âmbito federal. No artigo 53, ela se expressa o dever de que a administração tende-se a anular seus próprios atos quando tem vínculo de ilegalidade. Privilegiando a segurança jurídica, o administrado é protegido. Mesmo com a revogação, vai manter os eventuais direitos que ali se tinha adquirido. Boa noite, Amanda. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar um pouco para a população sobre os nossos direitos, né? Meu nome é Jaqueline e eu vou falar para vocês um pouco sobre autocomposição, tá? A autocomposição é uma forma de solucionar conflito pelo consentimento espontâneo de um dos conflitantes de sacrificar o seu interesse próprio pelo interesse da outra parte, tá? Atualmente, a autocomposição é um legítimo direito alternativo de pacificação. A autocomposição ela é um gênero, tá? E ela se divide em três espécies, que são a transação, a renúncia e a submissão. A renúncia ocorre quando o titular abdica do seu direito, tá? Acabando com esse conflito. A submissão ela ocorre quando o sujeito se submete à pretensão da outra parte, independente de entender se ele tem aquele direito ou não, tá? E a transação envolve o sacrifício de ambas as partes em favor de fazer um acordo em relação àquele conflito. E a transação ela ainda se subdivide em três espécies, que são a negociação, a mediação e a conciliação. A negociação é a transação entre as partes, sem a intervenção de nenhum terceiro. A mediação, ela existe a interferência do terceiro, mas esse terceiro ele se mantém distante das partes, sem necessariamente dar uma proposta, fazer uma proposta para aquela solução. Já na conciliação, a função de terceiro é exatamente a de oferecer a solução, mantendo um distanciamento entre as partes, ok? O artigo 334 do Código de Processo Civil prevê que, preenchendo a petição inicial os requisitos essenciais e se não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Mas existem hipóteses no Código Civil que prevêem que a autocomposição ela não é admitida. O problema é que o Código de Civil não diz quais as hipóteses em que a autocomposição não é admitida. Contudo, a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, em seu artigo 3º, propõe que é objeto de mediação os conflitos que versem sobre direitos disponíveis e mesmo os que versem sobre direitos indisponíveis que admitem transação, o que abre margem para a autocomposição em diversos conflitos. O autor Marcos Vinícius Rios Gonçalves afirma que o Código de Processo Civil atual modificou o panorama da autocomposição, pois ele ampliou muito mais as hipóteses de negociação processual. Na lei anterior, o poder das partes para negociação ou para o procedimento do processo ele era bastante limitado. Só que no artigo 190 do Código de Processo Civil atual,
diz que é lícito para as partes plenamente capazes estipular e estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo à especificidade de cada caso, tá? Convencionando entre si quais serão os ônus, os poderes, a faculdade e os deveres processuais, antes ou durante o processo. O juiz ele vai controlar essas intervenções com o fim de dar validade ao processo, né? Que o processo não seja nulo ou mesmo que essas intervenções não sejam abusivas de ambas as partes, sendo assim, considerando a vulnerabilidade de cada uma. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando rapidamente, né, sobre um pouquinho de autocomposição. É com você, Kelly. Obrigada. Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um meio de solução de conflito. Nesse caso, eu vou trazer para vocês a heterocomposição. O que seria? É quando ocorre uma solução de conflito através da utilização de uma terceira pessoa que não se integra no Poder Judiciário. Nesse caso, a gente utiliza a opção da arbitragem. O que seria? É a solução de um conflito amigável com a utilização dos direitos patrimoniais disponíveis, juntamente com o auxílio de uma terceira pessoa, nesse caso, o árbitro. O árbitro, ele tem que ser de segurança e confiança de ambas partes do conflito. Por quê? Vai ser ele que vai decidir a sentença, vai ser ele que vai ajudar no acordo. Então, ambas partes têm que ter a segurança nele. E, além disso, é muito aconselhável que esse árbitro, na hora de ser contratado, seja especialista no assunto do conflito das partes, para ele tomar uma decisão melhor. Você só vai poder contratar a arbitragem se no contrato que você fez com seu parceiro tiver uma cláusula compromissória. Eu vou dar um exemplo de uma heterocomposição e arbitragem. A gente tem a Maria, dona de uma lojinha de maquiagem, e a gente tem o João, que é o fornecedor das maquiagens de Maria. Eles têm um acordo de toda segunda-feira o João levar as maquiagens para Maria, né? E a Maria, de 15 em 15 dias, deposita uma quantidade de dinheiro na conta de João. Mesmo Maria cumprindo com o acordo, João não está levando as maquiagens, né, no prazo certo. E, além disso, algumas mercadorias de João estão chegando quebrada. O que Maria pode fazer? Nesse caso, tem um conflito. Ela vai pegar o contrato dela e ver se tem uma cláusula compromissória. Se tiver, ela vai poder contratar a arbitragem. Depois dela contratar a arbitragem, ela vai relatar os fatos do conflito. Vai chegar uma notificação para ambas partes, João e Maria, e vai ter a sessão inicial, onde eles vão assinar um termo de arbitragem. Depois vai ter a sessão preliminar, onde Maria e João vão tentar entrar num acordo juntamente com o árbitro. Porém, Maria e João não conseguem se decidir, não entram num acordo. Nesse caso, quem vai tomar a decisão vai ser o árbitro. Então, ele chama uma testemunha da parte da Maria, no caso, uma funcionária, e um funcionário da parte do João. Escuta os fatos e marca a última sessão, onde ele escuta os fatos da Maria e os fatos do João e dá um prazo aí de 30 dias para entregar a decisão dele. Passou esses 30 dias, ele envia as notificações para o João e a Maria. Nessa notificação está falando que o João vai ter que entregar as mercadorias pagas pela Maria e repor as mercadorias que estavam com defeito. E, além disso, eles vão ter que renovar o contrato. Se eles quiserem renovar o acordo, vão ter que refazer um contrato. Esse caso é um exemplo de um meio de solução de conflito, no caso, uma heterocomposição. Foi usado a heterocomposição com a arbitragem. Qual é a vantagem de um meio de conflito de heterocomposição? Ela não precisa utilizar a via judicial, não precisa de advogado, não precisa de juiz, então acaba sendo mais barato e, além disso, acaba sendo muito mais rápido.